Bom, quero começar falando aqui sobre o meio-campista Anderson Ceará, que não vai mais continuar no clube para a temporada de 2023. Créditos aí para o portal Cash Coral, lá no Twitter, excelente também, que trouxe essa informação, né? No caso, de acordo com o Globo Esporte, da repórter Emila Souza, o Santa Cruz não vai renovar esse seu contrato de empréstimo do jogador Anderson Ceará, que pertence ao Santos e que vai até o dia 30 de abril, né? Então já está se encerrando, não teria mais nenhuma partida dentro desse período, partida oficial do Santa Cruz, então não vai renovar esse seu contrato. Não sabemos se, por exemplo, é por questões financeiras, é realmente porque o Santa Cruz não gostaria do jogador. Inclusive o portal e o Cash Coral já apurou que o atleta, inclusive, retirou seus pertences materiais, né, da equipe do Arruda. Então, assim, o Anderson Ceará, que na atual temporada foi bem utilizado. Tipo assim, já foram 18 jogos no ano, um gol e uma assistência. Temporada passada ele chega para a reta final da Série D, 7 jogos e uma assistência, não é à toa que teve, e um gol, né? E não é à toa que teve seu contrato prorrogado até o dia 30 de abril. Então essa passagem pelo clube, 26 jogos, 2 gols e 2 assistências, um desempenho razoável do atleta, que tem contrato com o Santos também em reta final. Se eu não me engano, pelo menos pelo que eu olhei, matérias do ano passado, ia o contrato com o Santos até dezembro de 2023. Então, igual eu falei, não sei se é por conta de questão financeira ou se o Santa Cruz não quis, porque ele foi muito utilizado nessa temporada inteira, pelo início de ano até aqui, ou se, por exemplo, tem outras propostas de outras equipes, no caso aí para o Anderson Ceará. Quero saber o que você acha do jogador, se vai fazer falta ou não, o atleta que tem 23 anos de idade e vinha sendo o titular nessa questão, né, de um meio ofensivo. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui do grupo VIP da Bet All In, que eu quero destacar os excelentes resultados. Se você ainda não entrou, tá perdendo tempo, que no caso aqui, ó, esse resultado excelente no jogo lá na Arábia Saudita, e uma cobrança, queria ter mais de 7 cobranças de escanteios. No caso, o Roberto deu essa dica, uma odd de 2 a cada real apostado. Apostou 5 mil, voltando 10 mil nessa cotação excelente aí nesse duelo. Teve também no jogo no campeonato holandês, no caso, que teria mais de 0,5 gols, né? Que é um dos focos lá no grupo VIP, apostando R$1.000, tendo esse retorno bem interessante de mais de 550 aqui também. Então, assim, para você entrar, você está cansado de perder apostando, apostar só numa vitória do time. Não, que tem várias possibilidades que a Bet All In mostra para você e te dá, né, já assim, para você apostar, por exemplo, cobrança de escanteios, números superiores de gols, vitória de múltiplas de várias outras equipes. Então, para você fazer parte, um plano super acessível, a partir de R$ 49,90. Esse é o valor para você assinar mensal. Então, o link da Bet All In está aqui embaixo na descrição para você entrar hoje mesmo, né, no grupo VIP e também no QR Code. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o reforço que foi, né, no caso, noticiado aí no decorrer dessa última segunda-feira, de que o Emerson Galego, atacante aí de 23 anos de idade, chega para ser o novo reforço do time, de olho na disputa do campeonato, no caso brasileiro, da Série D desse ano. Jogador que foi o artilheiro pelo Petrolina na atual temporada, 13 partidas, marcou 6 gols. O atleta que nós já até trouxemos aqui um pacotão de reforços e opções para o Santa Cruz. Meu irmão, o Guilherme, né, tinha falado também desse jogador, que poderia ser uma boa opção, que vinha se destacando no Campeonato Pernambucano. Até no vídeo que eu fiz aqui do Paysandu também, eu falei que o Emerson Galego poderia ser uma alternativa, justamente para ser um reserva, né, imediato nessa função de centroavante, que por conta do desempenho aí, que foi muito bom no Campeonato Estadual, acabou chamando a atenção do Santa Cruz, contratado então para esse próximo ano. Eu peguei essa matéria aqui também do Esportes DP, acertando então a contratação do Galego para a temporada de 2023. No caso também o volante Fabrício Bigode é um outro que vai chegar. No caso até o Sandro Barbosa havia confirmado que é a chegada também do jogador, do volante Fabrício Bigode, e no setor ofensivo tendo então o Galego para sequência, né, da temporada. Enfim, acho que pode ser algumas boas contratações. Até porque, por exemplo, eu vejo que o Fabrício Galego, né, um jogador que é revelado pela base do esporte e tudo mais, estava vivendo uma boa fase e chega então sem custos para o decorrer dessa temporada de 2023 no Santa Cruz. Até deixei aqui também alguns números e estatísticas dos jogadores aparecendo na tela para vocês. O Fabrício, que estava na Caldense no último ano, 24 anos de idade, pode atuar de meia central e também de lateral direito. Nessa temporada pela Caldense, 13 partidas, 1 gol e 2 assistências. Ele que surge na base do esporte lá em 2015 e joga profissionalmente lá em 2018, né? Pelo esporte não teve uma sequência muito grande, lá em 2017 e 2018, 24 partidas, 1 gol e 1 assistência. Logo depois disso sai, vai jogar no Guarani, passa também na Portuguesa, ABC, Figueirense, Cascavel e agora também na temporada pela Caldense, onde teve um desempenho interessante,
aí o Fabrício Bigode, 2 reforços então chegando justamente numa função que estava precisando, né, de volante, meia central e centroavante, e justamente de destaques dos estaduais, que essa vai ser a expectativa. Jogadores que jogaram bem esses primeiros 3 meses, né, do ano para algum clube e agora então chegaria de graça, de olho na disputa da Série D. Bom, quero começar falando aqui então sobre o que o presidente, né, do clube falou um pouco sobre essa possibilidade da chegada de reforços, onde o Antônio Luiz Neto deu uma entrevista aí para o Esportes DP, créditos inclusive da matéria aí para o pessoal, falando sobre essa possibilidade de chegada de mais reforços, que ele, na teoria, comentou o seguinte: nós estamos fazendo o nosso trabalho com calma, com a calma necessária, com a pesquisa necessária. Com o treinador participamos desse trabalho e ele, que é um ex-atleta, né, que é muito estudioso, que é bem preparado, já fez cursos e de todos os segmentos, né, que possa ajudar a nossa comissão técnica, e é claro que a gente vai buscar sim reforços. Vai buscar atletas para que a nossa torcida possa ter a certeza de que vamos disputar uma classificação para a Série C. Acrescentou aí o presidente, comentando, né, do Conceição, que é realmente um treinador que ajuda nessa parte, na chegada de reforços, que agora eu vou comentar aqui, né, sobre o primeiro chegando para o treinador, e o presidente aí do Santa Cruz deixando claro que deve sim ter uma chegada de reforços, principalmente por conta desse início de ano que não foi nada bom, né, para o Santa Cruz, até mesmo com a expectativa da chegada de alguns nomes, por exemplo, do Felipe Gedós, da volta aí do Pipico. Mesmo assim o time não conseguiu ter um desempenho interessante no Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste e no caso também nesse início na Copa do Brasil, que vai ter no caso a expectativa, né, aí no decorrer da temporada, de olho, por exemplo, no acesso da Série D para a Série C no Campeonato Brasileiro. Além disso, nessa matéria ele também foi perguntado, né, sobre quem que vai comandar o futebol profissional do Santa Cruz, que ele falou que no caso ficaria, né, em relação ao Zé Teodoro, que vai ser o coordenador técnico, seria assim o Zé Teodoro, o Sandro Barbosa, que vai ser o consultor, além também do Macedo, que é o coordenador da base, que irá auxiliar os jogadores nessa transição para o time profissional. Então ele diz que tem a possibilidade também de outros dirigentes participarem dessas conversas, que ele completou dizendo o seguinte: o futebol do Santa Cruz ele tem uma organização e tem uma comissão técnica, que tem uma formação de comissão técnica com profissionais da casa e também gestores para o futebol. Pessoas que trabalham com profissionais, que no caso dentro desse quadro existe o Zé Teodoro, além também, igual que eu falei para vocês, do Macedo e também, no caso, do coordenador da base. Eu quero que você deixe aqui embaixo, então, o que você espera em relação a reforços, quais posições o Santa Cruz precisa buscar no mercado e também sobre essa direção, né, até aqui, onde no caso o Santa Cruz, o que você tem achado das pessoas responsáveis, tanto para planejar o futebol a temporada inteira, também em relação à chegada de reforços. Quero que você deixe aqui a... Bom, quero começar aqui sobre essa sugestão de um jogador que eu conheço bem, que é a respeito do Vinícius Popó, centroavante de 22 anos de idade, que é revelado pelo Cruzeiro, que é o time que eu torço, e no caso o jogador é o artilheiro da história da base do Cruzeiro, né? Nenhum jogador marcou mais gols do que ele em todas as categorias. Ele teve, no caso, números absurdos, sub-16, 17, 18, 19 e 20, só não teve muitas chances no profissional e também vejo que ele surgiu numa fase muito ruim, né, do Cruzeiro. Mas mesmo assim é um centroavante bem interessante, que hoje está com 22 anos de idade e é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada de 2023. Ele é o jogador com mais gols na temporada de 2023 pelo Capivariano, 15 gols marcados em 17 jogos. Ele está jogando a terceira divisão, né, do futebol paulista, e agora o clube busca um acesso para a segunda divisão. É óbvio, é um campeonato bem mais fraco do que ele estava acostumado a jogar, mas mesmo assim, números bem interessantes que, se ele tivesse 28 anos de idade, eu nem indicaria aqui no vídeo. Mas um atleta que acabou de completar 22 anos, acho que pode ser sim uma opção interessante. E você deve pensar, né, tá, mas será que seria viável ele jogar na Série D? Eu tenho certeza que sim, até porque no ano passado o Cruzeiro cede ele ao Azures, que estava na Série D, jogou 2 jogos só no Campeonato Paranaense, não marcou nenhum gol, e depois emprestado para o Betim de Minas Gerais, 8 jogos na segunda divisão do Campeonato Paulista, do Campeonato Mineiro, e depois para o Fortaleza Sub-23, 4 jogos e 4 gols. É um atleta que na base vai muito bem, mas os times principais nem tanto assim. Essa temporada dele pelo Capivariano prova ao contrário, né? Pelo menos, mesmo sendo terceira divisão do futebol paulista, é o futebol profissional, onde ele não vinha conseguindo jogar, né? Pelo Cruzeiro ele teve 3 jogos lá em 2020, uma assistência, em 2019 5 partidas naquele time do Mano Menezes e também não marcou nenhum gol. Foi emprestado várias vezes para o Sport,
Para o Sport, por exemplo, ele jogou 2 jogos e marcou 1 gol no time principal. Foi emprestado em 2021. Para o Goiás também 5 partidas no time principal e 1 gol marcado. Mas no sub-20 do Goiás, em 15 jogos, ele marcou 10 gols. Então aí dá para ver, né, que é um cara que na base faz muitos gols, mas não vinha conseguindo fazer esse mesmo desempenho no profissional. Enfim, quero saber o que você acha da sugestão do Vinícius Popó, centroavante aí de 22 anos.